Olá a todos. Meu nome é Renata Macedo. Eu sou professora da PUC do Paraná, no programa de pós-graduação em Ciência Animal e também no curso de Medicina Veterinária. Eu sou médica veterinária de formação e tenho mestrado e doutorado na área de tecnologia de alimentos, especialmente em carne. E hoje eu vou trazer para vocês um tema bastante inovador e que tem tido bastante repercussão ultimamente, que é sobre a carne cultivada. Nós vamos falar um pouco sobre o cenário do mercado dessa carne, como que é o processo, né, de produção e quais são os desafios para a fabricação desse novo tipo de proteína animal. Então, para a gente começar, a gente tem que dizer o que é carne cultivada, né? Carne cultivada é qualquer tecido animal produzido in vitro, a partir de células, e que não provém do abate do animal. Então, a gente considera a carne cultivada tanto tecido muscular, quanto tecido adiposo, quanto tecido conectivo. Porque esse é o conceito também de carne, né? Quando a gente fala de carne, carne convencional, a gente está falando não somente de tecido muscular, né? Engloba também o tecido adiposo e o tecido conectivo. Então, a carne cultivada também entra com esse mesmo conceito. E qual seria a abordagem, né, que a gente vai ter para esse novo conceito de produção de carne, né? Então, é uma produção bastante emergente, né, inovadora, de produzir proteína e tecido animal. E esta é uma ciência multidisciplinar, tá? Ela engloba, então, conhecimento de várias áreas, como biotecnologia, engenharia de tecidos, engenharia de bioprocessos, a biologia celular, a bioquímica, a genética, também a engenharia de alimentos e também a ciência animal, né? Também a medicina veterinária. Então, são vários, a gente vai trabalhar com muitos profissionais, profissionais de várias áreas vão estar atuando nesse novo setor. E nessa novo tipo de produção de carne, a gente tem um controle maior sobre as variáveis produtivas, porque a produção acontece em ambiente fechado. Então, é um ambiente altamente controlável, né, um ambiente estéril, um ambiente que não está sujeito a condições ambientais e climáticas, né, externas, onde a gente consegue controlar, né, todas essas condições. Então, a gente teria muito mais controle sobre a própria segurança do alimento e a segurança alimentar, né, porque a gente conseguiria fornecer esse alimento com maior previsibilidade, quantidade, né, e de momento também de fornecimento. A carne cultivada, ela faz parte do grupo das proteínas alternativas. E o que são as proteínas alternativas? São proteínas, né, que não são de origem animal convencional e a produção delas se baseia na perspectiva, né, de a gente ofertar mais proteínas para a população, né, para a alimentação da população. Então, quais são esses tipos de proteínas alternativas? Temos as proteínas vegetais, que são as proteínas mais tradicionais, né? Proteínas alternativas mais tradicionais que a gente tem já há mais tempo, né? São todas as proteínas vegetais. E aí a gente tem outros grupos de proteínas também, entre as quais inclui-se as proteínas dos insetos, né? Que é um ramo que está crescendo bastante. Você ter proteína a partir de insetos. Isso para alimentação humana, mas também para alimentação animal, né? Ele é mais desenvolvido atualmente para alimentação animal, mas para alimentação humana também tem bastante perspectiva. As proteínas cultivadas, que é o que a gente está discutindo hoje, né? A carne cultivada ou a gordura cultivada, né? Não é uma proteína, mas é um tecido, né? Animal cultivado, então esse também temos esse enfoque. E um terceiro grupo de proteínas alternativas são as proteínas obtidas por fermentação, que podem ser por fermentação de biomassa, que são um pouco mais tradicionais, né, mais conhecidas, que são aquelas proteínas, por exemplo, proteínas de micélio fúngico, né, onde a gente produz esses fungos, que tem principalmente fungos que crescem e tem um aspecto muito semelhante a uma proteína animal, como por exemplo um peito de frango, né, que pode simular muito bem as características de textura de um filé de frango. E também a gente tem as proteínas de precisão, né, obtidas por fermentação de precisão. Essa é uma área bastante crescente também, muito promissora no setor das proteínas alternativas.
E por fermentação de precisão, nós conseguimos produzir proteínas iguais, né, às proteínas animais. Então, um setor que está bastante avançado nessa parte é o de produção de proteínas do leite, né? Então, produção de caseína, produção de algumas globulinas, como por exemplo beta-lactoglobulina, né, que é uma proteína importante do leite, que já consegue ser produzida de forma biotecnológica, né, a partir principalmente de leveduras. Né? E temos também proteínas, produção, por exemplo, colágeno, né? Uma proteína que pode ser também produzida por fermentação de precisão. E qual é a motivação para a gente produzir as proteínas alternativas? A motivação está relacionada muito à projeção de crescimento populacional. Então, nós temos uma projeção de que em 2050 a gente terá quase 10 bilhões de habitantes no mundo. Claro que aumento da população implica em aumento de produção de alimentos, necessidade maior de alimentos para suprir, né, as necessidades nutricionais, e proteína é um dos macronutrientes muito importantes, né, para essa dieta humana. Então, vem daí o conceito de produção, né, de proteínas alternativas. Aqui, a gente tem nesse slide uma projeção, né, de aumento populacional, e esse aumento vai acontecer principalmente na Ásia e na África. E aí vem as proteínas alternativas. Porque a gente sabe que com a produção animal convencional que a gente tem hoje, mesmo a gente não tem muito espaço para aumentar muito essa produção, né? Nós chegamos já num nível de eficiência de produção de proteína animal convencional bastante alto, né? Então a gente não consegue aumentar muito mais a produção, né, de proteína animal da maneira como ela é feita hoje em dia, para suprir toda essa projeção de crescimento populacional. Então, a gente vai precisar complementar a produção de proteína por um outro tipo de proteína. E aí vem as proteínas alternativas, né? Então, é, na minha concepção, as proteínas alternativas, no caso a carne cultivada, ela não vem para substituir a proteína convencional, né? Eu acredito que a produção animal, ela nunca vai deixar de existir. Nós sempre vamos ter produção animal. Mas a gente vai sim necessitar de mais proteína para alimentar a população. E aí que vem essas proteínas cultivadas ou as outras alternativas que eu comentei antes, né? Então a carne cultivada, ela vem para suprir essa necessidade, né, de oferta desse alimento em quantidade e qualidade para a população. Por que investir em carne cultivada? A produção de carne cultivada, ela tem uma série de vantagens em relação à produção convencional. Entre elas está a redução do impacto ambiental, o menor uso de terras, né, de espaço para produção e também menor emissão de gases de efeito estufa. Além disso, a produção de carne cultivada, ela não acarreta uma série de implicações com relação à ética e ao bem-estar animal, né? Como a gente não envolve o abate de animais, a gente não tem todas aquelas implicações de bem-estar. E hoje em dia, cada vez mais, isso é um aspecto muito importante, né, para a população. É o bem-estar dos animais, né? E a ética com relação ao uso desses animais. E uma outra vantagem bastante interessante é que é um processo bastante estéril e padronizado. Então, você vai ter a ausência de uma série de contaminantes. Então, por exemplo, uma bactéria que é muito importante nas produções animais, em frango, por exemplo, em suínos também, salmonela. Salmonela é uma bactéria intestinal, né? E a gente tem uma série de programas de controle de salmonela, né? No Brasil e no mundo para a produção de frango, por exemplo. No caso da carne cultivada, de frango, a salmonela não vai ser mais um problema, né? Porque a gente vai partir de bancos de células e essas células vão estar livres de qualquer tipo de micro-organismo contaminante, né? Então, a gente vai continuar tendo alguns, claro, perigos microbiológicos, né? Principalmente relacionados a bactérias deteriorantes, bactérias do ambiente, mas aquelas bactérias que são de origem animal mesmo, principalmente as bactérias intestinais do animal, elas vão deixar de ser um problema na carne cultivada, né? E com isso, como a gente tem uma produção mais que a gente pode programar, né? E que a gente pode e que não sofre tanta influência, né, de condições climáticas ambientais, né, externas, a gente consegue então reduzir bastante a segurança alimentar, né? Um ponto que talvez a carne cultivada ela seja desvantajosa, né,
em relação à carne convencional, em relação a custo, né, seria principalmente com relação ao gasto de energia, né? A gente não tem ainda uma indústria, né, de carne cultivada operando mundialmente, uma indústria, eu digo indústria de muitas toneladas, né? Depois eu vou mostrar algumas empresas que já estão sim comercializando, tá? Mas a gente não tem indústria com uma produção muito grande ainda distribuindo, por exemplo, no supermercado. Para a gente poder ter esse cálculo bem preciso. Mas a gente tem estimativas de que o gasto de energia vai ser maior, tá? Para a produção de carne cultivada. Aqui nesse slide, a gente tem o tempo, tá? Que a gente precisa para obter a carne. Então, a gente mostra aqui, por exemplo, em termos comparativos, a produção da carne suína. Então, desde lá da criação do animal, né, dos leitões, em toda a parte que ele é criado, né, nas granjas, até chegar a carne, né, para o consumidor, a gente leva em média de 9 a 18 meses. Então, em torno de 1 ano e meio para você ter um suíno, de 9, né, até 18 meses para você ter um suíno aí, uma carne suína no mercado. Já se a gente estiver produzindo carne cultivada suína, em 3 a 4 semanas a gente já tem o produto pronto, né? Então, em 1 mês a gente já tem a carne pronta para ser consumida, tá? Então, isso gera uma repercussão de menos 95% de uso da terra, menos 96% de uso de água e de 80 a 90% menor emissão de gases do efeito estufa. Aqui a gente tem uma estimativa, tá, do mercado da carne cultivada. Essa estimativa eu trouxe de alguns estudos, né, internacionais. Então, existem órgãos, né, empresas internacionais, institutos que fazem pesquisas mercadológicas. Dependendo da fonte que a gente utiliza, a gente vai ter dados diferentes, né? Mas eu trouxe aqui dados de 2 fontes, tá, que eu busquei. Nesse gráfico aqui, né, da direita, a gente vê uma projeção de participação dos diferentes tipos de carne, né, ou de proteínas que vão estar sendo ofertadas no mercado ao longo dos anos. Então, existe uma previsão aqui, por esta fonte, de que em 2040, 35% da carne produzida, né, da carne distribuída mundialmente vai ser oriunda de produção de cultivo celular, né? E 40% da carne vai ser de produção convencional. Claro que esta é uma estimativa bastante otimista, né? 35% do mercado, que hoje representa mais de US$ 1 trilhão, né? Que é o tamanho do mercado da carne, né? É uma quantidade muito grande, então é um mercado assim muito valoroso, né? Eu já olhei outras estimativas, né, outras fontes, algumas outras fontes indicam 10% mais ou menos de participação da carne cultivada. Mas qualquer que seja essa fonte, né, como eu falei, se a gente pensar 10% de participação da carne cultivada ou 35% de participação de carne cultivada num mercado que é mais de US$ 1 trilhão, é um mercado muito valoroso, né, de um valor muito alto. E aqui no gráfico da esquerda, ele nos mostra uma projeção de quais espécies animais vão ser mais produzidas por cultivo celular. Então aqui a gente tem que a carne de frango, né, vai ser a principal carne a ser produzida, né? Aí a gente tem a carne suína e a carne bovina também com uma projeção, né, de produção também, e depois de outras espécies animais. Aqui eu trago para vocês o primeiro hambúrguer cultivado e produzido no mundo, né? Não sei se alguém lembra. Ele foi apresentado em 2013 por um cientista chamado Mark Post. O Mark Post é um holandês que está nativo até hoje. Inclusive, hoje ele tem uma empresa, né, uma startup de carne cultivada, né, lá na Holanda. Mas ele apresentou, então, um hambúrguer de carne bovina na época, obtido por cultivo celular. E isso foi manchete, né, em vários jornais no mundo inteiro. Essa aqui é a foto dele, né, do Mark Post. E o custo na época foi de 250 milhões de libras, né? Custou então o quilo, né? Custaria no caso o quilo daquele hambúrguer. De lá para cá, né, todos esses anos, de 2013 a hoje, até hoje, são 12, 13 anos praticamente, né? Isso já mudou muito. Então, desde 2013, quando o Mark Post apresentou o primeiro hambúrguer cultivado, até hoje, o que aconteceu? Desde esse período, mais de 90 empresas no mundo inteiro já estão no setor de carne cultivada. Então, a gente tem aqui as logos, né, de todas as empresas nesse slide.
E dessas mais de 90 empresas, 10 delas já têm aprovação para comercializar a carne cultivada, né? Eu vou mostrar no próximo slide que vários países no mundo já, já têm regulamentação, né? E já aprovaram a carne cultivada. E o setor, desde 2024, já atraiu mais de 3,1 bilhões de libras, né, em investimentos, justamente para seu desenvolvimento. Aqui a gente tem a cronologia de aprovações da carne cultivada ao redor do mundo. O primeiro país que aprovou a comercialização de carne cultivada foi a Singapura, tá? Então, no ano 2020, ocorreu a aprovação lá em Singapura. Depois, em seguida, houve a aprovação nos Estados Unidos, tá? Duas empresas entraram com o processo. Nos Estados Unidos, houve avaliação pelo USDA e FDA, são as agências regulatórias lá, né? E houve aprovação, então, da comercialização por essas duas empresas. Depois, em 2024, em Israel. E aí, depois, em 2025, no Reino Unido, uma empresa aprovou a comercialização de petiscos feitos com carne de frango, mas para alimentação animal, neste caso, né? Aí depois, o ano passado, na Austrália e Nova Zelândia, houve aprovação por uma empresa chamada Val. Essa empresa, ela produz carne de codorna cultivada. Depois, ainda no ano passado, os Estados Unidos também aprovou a comercialização de salmão cultivado por uma empresa chamada Wild Type. E essa empresa Wild Type, ela está hoje distribuindo, né, o seu produto em vários restaurantes japoneses, principalmente lá nos Estados Unidos. E mais para o final aí da palestra, eu vou mostrar para vocês uma foto, né, real de um produto da Wild Type, né, do salmão deles. E o Reino Unido está trabalhando com uma estratégia um pouquinho diferente, né, dos demais países para a regulamentação desse setor. Como que ele está trabalhando? A agência lá de regulamentação de alimentos no Reino Unido, ela reuniu várias empresas, né, startups que estão com interesse de produzir carne cultivada, entre elas a Mosa Meat, né, que é a empresa do Dr. Mike Post. E aí eles estão construindo conjuntamente, né, toda a regulamentação para esse produto. Então é uma forma de você também acelerar, né, o processo regulatório, né? Então é construir junto com a empresa todos os padrões, toda a regulamentação. Então as empresas, quando elas vão apresentar, né, os seus documentos para registro desse produto, para permissão de comercialização, elas já vão ter todo um dossiê, né, toda a regulamentação construída conjuntamente com a agência regulatória, o que vai acelerar com certeza a aprovação de uma série de empresas, né, para comercializar esse tipo de produto no Reino Unido. Aqui eu trouxe para vocês quais são as empresas, aquelas 10 empresas que eu comentei, que já têm aprovação para comercialização de carne cultivada, né, no mundo. Então aqui nós temos, a tabela mostra o nome da empresa, mostra qual é o país que está aprovado, qual é o tipo de carne. Então a gente tem carne suína, a gente tem carne bovina, a gente tem carne de frango, a gente tem aqui produtos para carne codorna, né, que seria uma ave um pouco mais exótica, vários tipos. A gente tem qual é o tipo de produto, algumas delas só tem um tipo de produto, outras têm vários produtos, né, e em qual país foi aprovado. Então, e quando que foi aprovado, né? Em qual época? Então, se você observar bem, as aprovações são bastante recentes, né? Então, a cada ano que passa, a gente multiplica bastante, a gente vê que o número, né, de aprovações tem se multiplicado muito. Então, é um setor que está em efervescência, né? E bastante movimentado, cada vez mais movimentando. E além daquelas empresas, startups que eu acabei de mostrar para vocês, que estão no setor, grandes empresas de proteína animal convencional também estão investindo nesse setor. Então, por exemplo, aqui eu trago algumas multinacionais, grandes multinacionais, né, como a Tyson, né, a Tyson Foods, ela está investindo em duas startups, né, que produzem carne cultivada, a Cargill, que garante que muitos de vocês conhecem, né, também tem investimentos na Memphis Meats, né, a ADM, que é uma empresa também grande, né, a americana, ela está investindo em duas startups, nesse caso são duas startups que produzem proteína por fermentação de precisão, colágeno e proteína do leite. E a PHW é uma empresa alemã, né, uma grande empresa alemã, está investindo também numa startup
de carne de frango. Então, as grandes empresas também estão de olho nesse mercado, né? Porque para elas é bastante interessante. Elas já têm uma parte toda, uma grande parte da cadeia já bem construída e estabelecida, né? Então, toda a parte de após a obtenção da carne, né, da matéria-prima, toda a parte de processamento, transformação, embalagem, que seja, né, distribuição, toda a cadeia de distribuição, o mercado varejista, né, todos os locais de venda, os pontos de venda já estão bem construídos por estas grandes empresas. Então, na verdade, para elas, a única coisa que vai diferenciar, elas também produzindo carne cultivada, é o início da cadeia, né? E de uma parte para frente do processo, ela já está com o processo praticamente estabelecido. Então, para elas é bastante interessante, né? Elas vão com certeza continuar no mercado de carne convencional, mas elas também querem a fatia, né, do mercado de carne cultivada. E aqui no Brasil, como é que está o mercado da carne cultivada? No Brasil, a gente também tem empresas já atuando nesse mercado, né? Então, já atuando na pesquisa, já tentando desenvolver tecnologia. As duas maiores empresas brasileiras de carne convencional, né, tanto a JBS quanto a MBRF, já estão investindo. A JBS acabou de inaugurar uma unidade, um setor de biotecnologia em Florianópolis, né, num parque tecnológico chamado Sapiens, lá em Florianópolis, né, que tem várias empresas de vários setores, né, uma área de inovação. E lá, então, eles construíram esse prédio que vocês estão vendo na foto, e lá é um prédio dedicado à biotecnologia para a produção de alimentos. Entre as tecnologias que eles estão pesquisando está a carne cultivada. E a MBRF também fez parceria com uma empresa israelense, né, com uma startup de Israel, para desenvolver a tecnologia, né, para esse setor. Além disso, nós temos uma outra startup brasileira que está investindo no setor de pescado cultivado, né, que é o que a gente chama de aquicultura celular. E eles já têm alguns bancos de células, né, de pescado, de peixes de água salgada, né, então estão trabalhando com linguado, cerne, garopa, né, são algumas espécies que eles trabalham lá, e eles em breve devem estar colocando no mercado também alguns produtos, né, alguns produtos cárneos, né, derivados desses pescados que eles já estão produzindo. E agora a gente vai falar um pouquinho das etapas de obtenção, de produção da carne cultivada, né? Como que se obtém a carne cultivada? Então, aqui, de forma bastante simplificada, eu vou mostrar algumas das principais etapas, depois a gente vai falar um pouquinho uma por uma, tá? Então, a gente começa com o isolamento das células, tá, do animal, depois a gente vai fazer a obtenção, né, a separação dessas células, dos tecidos que a gente não quer, então essa separação ocorre por digestão ou pre-plating, que são técnicas, né, ou centrifugação, ou separações, ou métodos mais modernos de separação celular, da célula que a gente realmente necessita. Depois a gente pode montar os bancos de células. E aí a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar a célula que a gente deseja e depois vai multiplicar essa célula. Então tem uma fase de multiplicação, onde a gente multiplica bastante essas células até a gente obter o volume de célula que a gente quer. E depois que a gente tem o volume de célula desejado, a gente vai diferenciar a célula. Tá? Então a gente só vai diferenciar quando a gente já tem um volume bem grande daquelas células. Porque depois que a célula muscular, no caso ali, né, que a gente está falando, ela se diferencia, ela não se multiplica mais. Então primeiro tem que multiplicar, atingir a quantidade de célula que eu quero, né, o volume, a massa de carne, entre aspas, que eu gostaria, para depois diferenciar essa célula. E aí sim ela vai virar uma célula muscular, né, ela vai passar por algumas fases e vai virar uma célula muscular madura, onde a gente vai ter o desenvolvimento, né, das miofibrilas, né, dos miotubos, né, e aí ela vai ter já aquela estrutura estriada que a gente conhece para uma célula muscular, tá? Aqui nesse esquema, mostra que a formatação, o que quer dizer isso? A forma que eu vou dar para esta carne, ela pode ser feita por impressão em 3D, ou uso de scaffolds, né, para eu dar o formato que eu quero, ou usar técnicas de cultivo em camadas, né? Mas hoje, gente, não é que seja hoje, essa tecnologia, ela está avançando muito. Então, existem várias pesquisas mostrando que já tem várias formas da gente dar esse formato, né? Então, hoje, muitas vezes, a gente está trabalhando o seguinte, a gente não espera diferenciar para depois formatar,
né, aquele pedaço de carne ou dar a forma do corte. Normalmente a gente já está aplicando a formatação entre a proliferação e a diferenciação. Nesta fase, a gente já vai imprimir ou usar um scaffold para que a célula se diferencie já no formato que a gente quer. Tá? Então, a ciência e a tecnologia nesse setor está avançando rapidamente. Então, hoje já existem várias possibilidades, né, da gente estar trabalhando tanto para cultivo quanto para depois desenvolver esses produtos, né, já formatados. Bom, vamos começar a falar um pouquinho agora do início da cadeia já, etapa por etapa. Então, primeiro vem a coleta das células, né? A gente vai coletar de um animal doador, né? O local que a gente vai coletar as células depende do tipo da célula que você quer, né? Do músculo que você quer, do corte que você quer depois produzir, né? Então, a gente pode coletar, por exemplo, da região do pernil, da região do lombo, da região da paleta, né? Tem várias regiões. A espécie do animal também, claro, a espécie vai carregar a informação genética, né, daquela célula, e também a idade do animal bastante importante. Claro que se a gente coleta células de animais mais jovens, essas células elas vão se replicar mais rapidamente, né? E a gente vai conseguir, então, vamos dizer assim, um volume celular melhor, tá? Aqui a gente tem só um esquema, né, que mostra para a gente justamente essa coleta, tá? Que é alguns pontos, então, alguns locais de coleta, né? E aqui a gente tem, então, mostrando um esquemazinho de como que a gente vai separar as células que a gente quer, né? Porque quando você coleta uma célula de um tecido, faz uma biópsia, você vai coletar tanto célula muscular quanto células, por exemplo, tecido conectivo, tecido adiposo, outras células que a gente não quer, né? Fibroblastos, várias células ali que a gente não quer. A gente quer realmente uma célula satelital, né, muscular. Então, depois que a gente faz a coleta, a gente vai ter que fazer uma série de ações nesse tecido para a gente separar a célula muscular, né, a precursora, no caso, a célula primária muscular, das outras células que a gente não quer. Tá? Então, existem várias técnicas para a gente separar, né, como mostra aqui nesse slide. Então, isolamento, né, e a gente vai passar por uma fase como se a gente desmembrasse, né, o tecido. Depois a gente faz tratamentos com várias enzimas para tentar separar aquelas células desejadas dos tecidos indesejados. Depois a gente faz várias centrifugações para a gente tentar justamente fazer com que as células desejadas sejam recolhidas, né, sejam mais separadas. A gente pode separar a célula desejada por centrifugação ou usando alguns métodos mais modernos, como é o que está nesse slide aqui que eu vou mostrar para vocês. Aqui a gente pode fazer a seleção celular, né, ou por centrifugação por gradiente, que são as técnicas bem simples, ou pre-plating, né, que ela atua, como que ela atua? A separação das células ocorre geralmente por densidade dessa célula, né, por peso. Tem algumas células que se aderem mais rápido à placa, vamos dizer assim, né, mais rápido, e outras células que demoram mais tempo para aderir numa placa. Então a gente vai deixar as células por um tempo lá, né, até elas se aderirem, e normalmente a gente vai coletar sobrenadante. Então, sobrenadante eu tenho ali células que não aderem tão rápido. Então, uma célula precursora muscular, normalmente ela adere com menos velocidade que um fibroblasto. Então, normalmente, quando eu coloco num pre-plating, o fibroblasto já adere rápido, né, lá no finalzinho, vamos dizer assim, na parte de baixo, né, no piso da placa, e a célula precursora muscular, ela fica ainda no sobrenadante. Tá? Então, essa é uma forma de eu separar. Mas, claro que as empresas, né, que vão trabalhar com cultivo de células, né, carne cultivada, elas têm que ter certeza da célula que elas estão separando. Então, elas têm que usar métodos de purificação e separação muito mais refinados. E, para isso, a gente pode usar técnicas como FACS ou MAX, né, que são técnicas que separam as células por fluorescência ou magnetismo, né, por ação magnética. Então, por exemplo, o MAX é um processo mais barato que o FACS, né, e bem mais usado, né, justamente pelo custo menor, e ele separa então as células pela questão magnética, né. Então, as células são aderidas, né, com algumas esferinhas magnéticas, né, com os beads que a gente chama, e aí dependendo do bead que a gente usa, se a gente coloca ele para uma célula desejada ou não desejada, ele vai fazer a separação, né? Então, por exemplo, ele vai grudar, né? Esses beadzinhos vão se aderir na superfície da célula, e aqui a gente tem então um campo magnético
Se eu quiser coletar as células onde tem os BIDs, elas vão para cá e as células indesejadas vão cair aqui, né? Então, essa é uma técnica de separação bem eficiente, né? A gente tem mais de 95% aí de eficiência na separação e uma técnica um pouco mais barata que o fax, né? Que é um pouco mais eficiente, vamos dizer assim, mas bem mais cara. Então, ela é bastante utilizado, o Max é bastante utilizado. Então, aqui a gente tem os tipos celulares que normalmente são usados, tá? Para produção de carne cultivada. O mais comum, né, que a gente usa principalmente aqui no laboratório, né, que eu tenho pesquisado, é o uso de células satelitais, tá? São células tronco musculares, são células que já estão programadas, né, a se diferenciarem depois em células musculares. Então, é bem mais fácil fazer a diferenciação dessa célula. Só que elas têm uma limitação. Esse tipo de célula, eles são células que não se multiplicam muitas vezes. Então, elas têm uma limitação de número de multiplicação. E quando a gente está falando em carne cultivada, a gente vai precisar produzir volumes muito grandes, né, dessas células, porque isso vai virar a carne. Então, eu vou precisar produzir, por exemplo, toneladas, né, dessas células. Então, elas têm essa limitação. Elas não são, elas começam a entrar em senescência a partir de um certo número de passagens, elas começam a entrar em senescência. Para isso, então, resolver esses problemas, né, essas limitações, a gente poderia usar outros tipos de célula. Por exemplo, uma célula tronco embrionária, tá? A célula tronco embrionária, elas são bem pluripotentes, quer dizer o quê? Elas podem se transformar em qualquer tipo de célula, inclusive na célula muscular. Isso é bom, mas isso também é um problema, porque como elas podem se transformar em qualquer tipo de células, é muito mais difícil você diferenciar ela para uma célula muscular, tá? E, além disso, gera, claro, existem várias repercussões éticas, né, e de aceitação regulatória com relação a ela ser de origem embrionária, né, e por ela ter essa multipluripotência, né, ela poder se transformar em outras células que não as células que a gente deseja, tá? Aí vem um segundo grupo de células que a gente pode coletar, que são células mesenquimais. Essas células são bem interessantes, são fáceis de isolar, a gente isola da gordura, tá? Elas podem também depois serem diferenciadas para tecido muscular. E quando a gente quer cultivar gordura, né, fazer gordura cultivada, esse tipo de célula é bem interessante da gente coletar, porque daí elas já rapidamente elas diferenciam-se em adipócitos, tá? Mas, atualmente, gente, um novo tipo de célula tem surgido e é uma área de estudo bem interessante, que são as células pluripotentes induzidas. O que é isso? É uma célula, por exemplo, é uma célula tronco satelital, é uma célula que eu obtive lá pela biópsia, né, do animal, adulto já, ou um animal novinho, né, mas não um embrião. É, e eu, por uma indução, tá, eu vou transformar essa célula novamente numa célula pluripotente. Então, ela vai conseguir depois se diferenciar, né, para uma célula muscular mais tarde. Mas a vantagem é que, como eu induzo ela a se reprogramar, eu consigo fazer com que ela se multiplique sem ter aqueles problemas de senescência que uma célula satelital teria, tá? Então, de que forma que eu faço uma indução de uma célula satelital para voltar, né, a ser, vamos dizer assim, uma célula pluripotente? De várias formas. Uma dessas formas é a indução genética, né? A gente pode usar genes ali para fazer uma reprogramação nessa célula e ela voltar a ser uma célula pluripotente. Claro que isso pode ter uma repercussão, tá? Uma repercussão de rejeição, principalmente com relação à legislação, né? E alguns públicos, né? Porque isso, na verdade, é uma transgenia, né? E aí a célula você vai trabalhando com um material transgênico. Apesar de que alimento transgênico a gente consome já há muito tempo, né? Alimento vegetal transgênico. Então, essa questão genética, né, de manipulação genética, ela pode gerar né, algumas limitações, vamos dizer assim, para comercialização. E aí existe uma outra forma de induzir, que não usa mudança genética, que é uma forma de indução química, tá? Isso está sendo estudado, inclusive, por um grupo de pesquisa aqui no Brasil. Está sendo estudado para fazer bancos de células pluripotentes, né? Onde quimicamente, através de sinais, algumas sinalizadores, né, químicos, eles fazem com que a célula volte a ser uma célula pluripotente, né, uma célula satélite, né? Então, volta a ser uma célula pluripotente sem alterar a genética dela, tá? Então, isso está começando a ser estudado e a vantagem disso é que daí essa célula, nesse caso, como ela é pluripotente, ela consegue se multiplicar
infinitas vezes, várias vezes, a gente consegue produzir um volume bem grande dessas células, né? E depois a gente vai diferenciar ela para uma célula muscular. Aqui a gente tem a sequência miogênica a partir das células precursoras. Então, qual que são as fases, né, pelas quais as células musculares passam até a gente ter um tecido realmente muscular, né, que a gente quer, né, que é a carne. Então, a célula satélite a gente coleta, né, essas células satélites, então, depois são ativadas, tá? Em meios de cultivo, né? Depois que a gente selecionou, né? Aquelas células que a gente quer. Depois a gente vai para uma etapa de proliferação, onde essas células se transformam em mioblastos e elas se multiplicam, né? Bastante, porque os mioblastos têm bastante capacidade de multiplicação. Depois a gente vai para uma fase de diferenciação, onde essas células começam a se diferenciar, elas começam a se unir, né? Os mioblastos começam a se unir, formar miotubos, e aí a célula começa a virar uma célula polinucleada, né? E depois a gente já tem essas células, então, esses miotubos começam a se unir também, ficar se juntar, se aderir um ao outro, e aí a gente vai ter uma miofibra, né? Uma fibra muscular já madura, estriada, né? Inclusive contrátil, que é o que caracteriza, né? A carne. E essa etapa de proliferação celular, normalmente ela vai acontecer dentro de um bioreator, tá? Então é uma fase onde a gente faz a expansão exponencial das células e a gente vai usar meios de cultivo para que ela consiga se multiplicar. Nesses meios de cultivo, normalmente a gente adiciona vários fatores de crescimento e isso é um dos pontos críticos, né, da produção de carne cultivada, porque o custo desses fatores de crescimento ainda é bastante alto e atualmente um dos ingredientes muito importantes que é um fornecedor, né, uma fonte de fatores de crescimento é o soro fetal bovino, né? Então a gente substituiu o soro fetal bovino no meio de cultivo celular é bastante importante, né? E vamos dizer assim, um dos gargalos, depois a gente vai falar sobre isso, né? Então a gente usa um bioreator e nesse bioreator a gente mantém as condições ambientais bem controladas, né? Gases, os nutrientes, né, para as células e também os metabólitos que as células produzem. A gente tem que ter bioreatores que possam fazer a remoção desses metabólitos, né? E claro que as células têm aquele limite, né, de multiplicação, né? Por isso o tipo da célula que a gente usa, uma célula que se multiplique bastante, né, é bastante importante. Aqui só para exemplificar, né, alguns tipos de bioreatores que podem ser usados. É claro que para a gente ter uma produção de célula em larga escala, a gente vai precisar inclusive ter novos designs, né, de bioreatores, né? A maior parte desses bioreatores são bioreatores já usados, né, no cultivo aí de células, tanto de leveduras, né, ou outros tipos de células bacterianas e tal. Mas claro que a gente vai precisar de adaptações, né, e uma indústria de engenharia de bioreatores, com certeza ela vai também ser beneficiada, né, com a carne cultivada. Bom, uma questão bastante importante, né, dos mioblastos é que os mioblastos eles precisam de uma superfície de adesão para eles conseguirem se multiplicar. Diferentemente de uma célula bacteriana, uma célula de levedura, onde você imagina um bioreator com meio e as células lá dentro crescendo soltas, o mioblasto não consegue crescer solto. Ele precisa se aderir, né, a alguma superfície para que ele consiga se multiplicar. Então, para isso, normalmente, a gente vai fazer o cultivo desses mioblastos nessa fase de proliferação usando microcarreadores, tá? Então, os microcarreadores, eles são elementos, né? Geralmente esferas, né? Esferazinhas, como você pode ver nessa imagem aqui. Células de materiais comestíveis, né? Normalmente de materiais comestíveis, porque se você usar um material não comestível, depois é mais difícil você separar a célula, né, desse microcarreador, então é mais interessante você usar um material comestível. E esse microcarreador vai servir como uma superfície de adesão dessas células, tá? Então a gente usa bastante, por exemplo, aqui existem, né, exemplos de materiais, né, para a gente construir os microcarreadores. Ele pode ser feito inclusive de materiais mistos, né? Então celulose, nanocelulose, podemos usar alginato, quitosana, pectina, colágeno, glúten, outras proteínas também podem ser usadas, tá? Inclusive teve um trabalho que eu andei vendo que eles usaram arroz, né, grãos de arroz
como microcarregador para a célula muscular. Então, para o mioblasto no caso, né? Então é bem interessante. E aqui mostra então os microcarreadores e as células, né, se multiplicando ao redor deles ao passar, né, com o passar do tempo, né, de cultivo. Então, aqui no primeiro dia e ali no 8º dia de cultivo, você vê já o microcarreador tomado, né, cheio de células aderidas, mostrando então que houve realmente uma eficiência nesse processo. Aqui, então, eles usaram várias formas de cultivar as células, né, em suspensão em placa, ou usando frasquinhos, né, de cultivo, ou então usando bioreatores, né, e verificaram que realmente os microcarreadores eles funcionaram bem, tá? Bom, depois que a gente consegue já uma quantidade bem grande de células, a gente vai fazer diferenciação dessas células, tá? Então, a diferenciação é a transformação dessa célula, né, desse mioblasto, para uma célula já mais diferenciada, uma célula já muscular. E, claro, que em cada fase que a célula está, ela vai expressar um fator de transcrição diferente. Então, quando ela está na fase de mioblasto, ela expressa muito PAX3, PAX7, né, que são fatores de transcrição nessa fase. Então, a gente pode observar a fase em que a célula está, tanto por microscopia, mas também determinando a presença de fatores de transcrição, né, nesse meio, né, dessas células, para a gente verificar mais ou menos que fase que as células são, né. Quando elas já viraram células, uma fibra muscular, uma célula adulta, né, uma célula já mais madura, ela já expressa bastante miogenina, tá? Então, quando ela tem expressão de miogenina, quer dizer que a célula já chegou numa fase já bem mais madura, né, do tecido. E tanto a fase de multiplicação quanto a fase de diferenciação, a gente geralmente faz em bioreatores, usando várias plataformas de produção, né, que eu falei. Inclusive, eu comentei isso no começo da palestra, né, eu falei que normalmente, entre a multiplicação e a diferenciação, a gente já vai dar o formato que a gente quer para essas células, né. Então, a gente já vai, o formato, quando eu falo, quando a gente quer fazer um corte, né, em dimensões 3D, a gente já pode cultivar dentro de uma plataforma específica. Então, eu vou trazer exemplos aqui de como que a gente pode fazer cultivos em formatos, né, 3D, por exemplo, das células. Uma das formas é cultivando em folhas, né, em camadas, tá? Então, para isso, como que a gente faz? A gente usa um meio de cultivo. Nesse meio de cultivo, a gente coloca um polímero, tá? Que é termossensível. A gente fala que essas substâncias são substâncias termorresponsivas. Então, para que serve isso? Esse polímero, numa temperatura de 37 graus, por exemplo, que é a temperatura onde eu faço o cultivo dessas células, ele tem uma capacidade hidrofóbica. Então, ele forma um meio bem interessante para as células aderirem, tá? Então, as células crescem aqui nessa plaquinha, aderem-se a esse meio. Depois que as células já confluíram, né, que eu tenho uma grande quantidade de células ali nessa placa, eu vou baixar a temperatura, tá? E nesse abaixamento de temperatura, esse polímero que é termorresponsivo, ele passa a ser, então, de hidrofóbico, passa a ser hidrofílico. Como ele passa a ser hidrofílico, a célula automaticamente se desadere, né? A célula desgruda, né, desse polímero, e aí eu consigo pegar essas folhas de célula e colocá-las em camadas, né? Em camadas, uma para cima da outra, e com isso eu vou conseguir depois colocar elas, por exemplo, num reator ou numa estufa e fazer com que elas terminem de se multiplicar e se diferenciar nessas camadas aqui, tá? Então, esse é o cultivo em camadas. Aqui só mostra as fotografias, né? Aqui nesse Azinho, aqui no dia 1, dia 2, dia 3, nas fotos da esquerda, são as células sem esse cultivo em camadas, e as fotinhos da direita são as células em cultivo em camada. Você pode ver que no 7º dia, aqui tem uma estrutura tridimensional bem maior, né? Então, o volume de célula que eu tenho ali, o volume desse meu produto que eu tenho aqui é bem maior, né? E aqui a gente vê como que esse sistema funciona, né? Então, em temperatura 37 graus, esse polímero ele é hidrofóbico, permite que as células façam aderência e consigam crescer bem aderidas a ele, né? E aí, quando eu já cheguei numa confluência que eu quero, um volume de células que eu quero, eu vou baixar a temperatura e ele vai se tornar hidrofílico, e com isso as células vão se desaderir, tá? E aqui, ó, é célula epitelial, tá? Que está sendo mostrada nesse esqueminha, mas funcionaria de forma semelhante para a célula muscular, né? Uma outra forma de cultivo, né, 3D, é utilizar scaffolds, tá? Scaffolds são como se fossem arcabouços
onde eu vou inocular depois as células nesses arcabouços, e essas células então vai crescer naquela estrutura e já no formato do tecido que eu quero, tá? Como arcabouço, no caso, né, como scaffold, eu posso usar hidrogéis, né, de várias, de origem de algas ou origem de plantas, ou mesmo hidrogéis mistos, onde eu uso proteínas, né, até animais também. Hoje já a gente está tentando diminuir, né, o uso de proteína animal. Posso usar colágeno, e hoje eu consigo produzir colágeno por fermentação de precisão, então eu posso usar até colágeno que não venha de um animal em si, né, mas produzido por fermentação. Então eu uso, aqui são exemplos, né, desses usos aqui desses scaffolds, tá? Aqui só trouxe para vocês então um exemplo, tá, de um cultivo 3D. Então aqui foi montado vários scaffolds, né, em estacas, né, como se fossem várias estacazinhas, né, vários andaimes, né, em andaimes. Aqui eles têm, não sei, dá para ver, eles têm uma canaletazinha. Eu coloco, semeio as células aqui, tá? Então deixo as células, por exemplo, na forma de mioblastos aqui, né, ainda não diferenciadas. Eu faço o crescimento delas, a multiplicação delas aqui, e depois, por uma mudança de meio, né, eu vou promover a diferenciação dessas células, e aí elas diferenciam já nesse formato que eu quero, né, já nessa estrutura, tá? Então aqui são fotografias, né, de como que ficou esse design, e aqui já o tecido, vamos dizer assim, pronto, a carne pronta, né? Essa carne aqui, nesse artigo aqui, ela foi na verdade corada, tá? Ela não ficou vermelha dessa cor. Esse é um das dificuldades também, né? Que normalmente na célula muscular cultivada, o desenvolvimento da mioglobina, que é uma das proteínas, né, sarcoplasmáticas, é reduzido, tá? Então, normalmente a célula cultivada ela não tem uma boa produção, uma boa expressão, né, uma boa produção de mioglobina, e com isso também ela tem menos ferro, e com isso ela vai ter menos cor também. Então, normalmente as carnes bovinas, né, obtidas por cultivo celular, elas são adicionadas de corante, tá? Ou a gente usa outras formas para estimular a produção da mioglobina, tá? Então, por isso é muito mais fácil a gente produzir atualmente carne de frango, por exemplo, né? Que é uma carne que já é mais clara, carne de peito, por exemplo. Não preciso de muita expressão de mioglobina, né? Então, a questão da cor já não é mais um empecilho, né? Nesse caso. Uma outra forma de eu dar o formato que eu quero é usar a eletrofiação. Eletrofiação é um tipo de uma impressão, tá? É uma impressão 3D que eu posso usar para imprimir de vários formatos, né? Pode fazer vários designs, principalmente se eu quero construir um tecido, né? Um corte, simular um corte, né? No formato de um corte mesmo, eu posso usar a eletrofiação. Aqui eu tenho exemplo, né? De um scaffold fibroso, onde foi impresso, tá vendo? Todo esse scaffold, e as células depois vão ser inoculadas aqui dentro, né? Ele vai sofrer a inoculação das células e as células vão crescer. E aqui, por exemplo, eu também posso usar o eletrospray, tá? Uma forma de eletrospray para produzir, inclusive, microcarreadores, tá? Que a célula vai aderir. Então, por exemplo, se eu quiser fazer produzir carne, uma carne sem estrutura, uma carne para fazer hambúrguer, por exemplo, eu posso simplesmente imprimir ali os meus microcarreadorzinhos por eletrospray, e as células vão aderir nele e vão crescer sem um formato específico, né? Vão crescer desestruturadas. Ou se eu quiser montar realmente, construir um tecido, né? Um pedaço de carne, uma peça de carne, como a gente chama, aí eu posso fazer já a impressão na forma de usar a eletrofiação. Uma outra forma, né, da gente produzir os cortes em 3D é a bioimpressão. Né? Eu falei da eletrofiação há pouco. A eletrofiação é um tipo de bioimpressão, mas a gente pode fazer outros tipos de bioimpressão, né? Usando bioimpressoras. Né? E para isso a gente vai usar biotintas. Essas biotintas podem ser misturadas, eu posso produzir vários tipos de biotintas, inclusive eu posso produzir, por exemplo, simular cortes, né? Onde eu coloco célula muscular, eu coloco célula de gordura, eu simulo então um corte com todo o marmoreio que a carne tem, né? Isso já está sendo reproduzido, tá? Então, e existem também vários tipos de bioimpressora, né? Bioimpressora jato, bioimpressora laser, tem vários tipos de impressora, depende do tipo de célula que você tem, quanto de pressão essa célula vai poder sofrer, né? Para você, sem sofrer danos, vamos dizer assim, estruturais nela, né? Para você poder
para você poder imprimir o corte que você quer, né, com as biotintas que você deseja. Aqui trago para vocês alguns exemplos, tá, de bioimpressões disponíveis na literatura, né. Então aqui em cima a gente vê, por exemplo, uma bioimpressão de carne suína, tá? Aqui são vários dias após a bioimpressão. Então, o que foi feito aqui? Aqui foi bioimpresso a célula satelital. E o que a gente faz? A gente faz com que a célula cresça já no formato, né? Naquele formato da impressão que a gente deu, e ela vai diferenciar já nesse formato, conforme eu comentei anteriormente. Então, ela vai ficar alguns dias lá né, crescendo e se diferenciando. Para diferenciar, a gente muda o meio, né? A gente muda o meio do cultivo, a gente tira alguns fatores de crescimento, a gente dá alguns estímulos para ela conseguir se diferenciar. Tá? Aqui também mostra algumas outras fotografias, né? Aqui a célula suína também, tá? Algumas células adiposas, né? Aqui embaixo a célula adiposa suína, aqui tecido adiposo convencional, aqui o tecido adiposo cultivado para mostrar a sua diferença. Aqui embaixo a gente tem uma célula de pescado, tá? De corvina amarela. Então aqui a corvina amarela é o tecido, né? A carne desse pescado convencional, e aqui é cultivada, tá? Da mesma espécie. Aqui a gente tem foto, tá, de uma carne cultivada de Wagyu. Wagyu é aquela raça de bovino japonês, né, que produz uma carne extremamente marmorizada, que tem muita gordura entremeada. Então aqui os pesquisadores, eles simularam, o que eles fizeram? Eles fizeram uma bioimpressão, onde eles simularam exatamente a proporção de marmorização que tem no corte, tá? Fazendo a bioimpressão de células musculares e células adiposas. Bom, e uma outra forma de bioimpressão, bem interessante também, é a bioimpressão em 4D. A bioimpressão 4D é também uma inovação, tá, na área de alimentos em geral, não só para carne cultivada. Para alimentos em geral, ela é bem interessante e bem inovadora. O que é a bioimpressão em 4D? Você faz a bioimpressão 3D normal, só que a diferença é que você usa materiais de bioimpressão que são biomateriais muito inteligentes. São biomateriais que, dependendo do estímulo que você der, ele vai mudar de cor, ele vai mudar de formato, ele vai soltar, por exemplo, liberar um aroma, né? Especial, tá? Então, ele vai dar uma experiência sensorial bastante interessante para o consumidor, tá? Então, são biomateriais que respondem a estímulo, que pode ser temperatura, por exemplo, durante o cozimento ele pode soltar um aroma lá de carne cozida, por exemplo. Ou a luz, né? Ele pode mudar de cor conforme a luz que você incide sobre ele. Ou por um sinal elétrico, ou pelo pH, né? Então, pelo pH estomacal ele pode liberar algumas coisas, né? Ou então a gente pode usar biomateriais onde a gente encapsula alguns nutrientes, tá? A gente pode fazer biofortificação desses materiais de bioimpressão, como, por exemplo, vitaminas, com antioxidantes, com uma porção de minerais, inclusive, e a gente faz com que esses ativos, né, esses nutrientes, só sejam liberados, por exemplo, quando chegar no intestino. Então, eu posso, por exemplo, enriquecer uma carne com vitamina C. Né? A carne ela é muito pobre em vitamina C, mas a carne cultivada, se eu cultivar ela usando um scaffold, né, para impressão 3D, um scaffold inteligente, onde eu encapsule, por exemplo, ativos, né, que contêm vitamina C ou outros antioxidantes, eu consigo fazer com que eles sejam liberados só quando chegam no intestino. Tá? Aqui a gente tem um exemplo disso, né? Então, o que é? A gente pode usar um material, né? Um biomaterial, por exemplo, que tenha um precursor de sabor, tá? E aroma. Então, aqui a gente tem furfuryl mercaptano, é um precursor, tá? Que na temperatura ambiente, na temperatura de refrigeração, ele está ligado, né? Aqui a ligações, né? Como, por exemplo, com gelatina, está junto aqui ao nosso material da bioimpressão. Depois, essa carne, né, que foi cultivada ali naquele scaffold, que tem essa molécula aqui, quando você vai cozinhar essa carne, né, em temperaturas de 150 graus, por exemplo, você vai assar a tua carne, ele vai haver a quebra dessa ligação e ele vai liberar, então, esses precursores de enxofre, né, e de reação de Maillard que vão dar, então, o aroma da carne assada. Tá? Então, é bastante interessante
a gente usar esses materiais inteligentes, né, que são reativos, então, a estímulos externos. E isso está sendo bastante pesquisado na área de alimentos e é chamada, então, impressão em 4D. E agora, avançando já para a fase final da nossa palestra, a gente vai falar sobre os desafios, tá, desse setor. Então, como vocês viram, existe bastante oportunidade, né? As perspectivas são interessantes, mas tem desafios também, né? E aqui eu vou elencar alguns desafios e quais são as formas, né, da gente solucionar esses desafios, né? Um dos primeiros desafios que o setor tem enfrentado atualmente é a atratividade de capital. Tá? O setor atraiu muito investimento, podem ver aqui nesse gráfico, né? Em 2021 teve uma atração bem grande para o setor. Aqui mostra a atração tanto para todas as proteínas alternativas, né? Tanto para plant-based, as proteínas de fermentação e as proteínas cultivadas. Então, teve um boom aí da atração e esse investimento de capital tem, né, diminuído ao longo dos anos, tá? Mas ele tem ficado mais estável. Né? O que é até interessante porque mostra que hoje quem está investindo nesse setor são investidores que não estão querendo o retorno em tão curto prazo, né? E entendem que esse setor é um setor que ele leva um tempo, né? Até ele realmente começar a ser produtivo, tá? Porque imagine, é um setor novo, completamente novo, uma nova forma de produzir alimento. Né? Então é claro que ele vai ter um tempo maior, né, de maturação e esse setor ele é derivado da medicina, né, medicina regenerativa, do cultivo de células para regeneração de órgãos e tudo mais, né? Então muitas coisas estão sendo adaptadas e uma das coisas importantes que até é a próxima perspectiva é a redução de custo, tá? Porque praticamente todos os materiais que a gente utiliza para cultivo celular, no meio de cultivo, vêm da indústria farmacêutica, né? Que são usados, na verdade, né? Para a gente produzir células para fazer regeneração de órgãos, por exemplo, para medicina regenerativa. Então, eles têm grau farmacêutico. E a gente sabe que para a produção de alimentos, a gente não precisa de grau farmacêutico, a gente pode usar um grau alimentício, né? E que teria um menor custo. Então, um dos grandes gargalos, né, do setor e uma grande forma da gente melhorar é a gente buscar alternativas para reduzir o custo do meio de cultivo. Então, principalmente o que? Alternativas para soro fetal bovino. Né? Usar outros tipos de fatores de crescimento que não vêm do soro fetal, né? Fatores de crescimento que podem ser produzidos por fermentação de precisão. Tá? Então, isso vai reduzir muito o custo e com certeza vai reduzir o custo do produto final. A gente cria aí, ó, existem perspectivas, existem estimativas que de 50% até 80% do custo, tá, da carne cultivada seja do meio de cultivo. Então, se a gente baratear o meio de cultivo, a gente já tira um grande gargalo, né, que a gente tem no setor. Uma outra questão é com relação ao escalonamento, né? A dificuldade que a gente tem hoje é fazer com que aquelas células que eu comentei com vocês, células satelitais, se multipliquem bastante sem entrar em senescência, né? Então, escalonar a produção é um grande limitador, tá? Normalmente elas se multiplicam até um certo ponto, depois elas entram em senescência e podem até morrer, né? Então, a gente tem que tentar fazer com que elas se multipliquem bastante. Para isso, a gente pode desenvolver novos bioreatores, né? Bioreatores de percussão, bioreatores que, ao mesmo tempo que a gente consegue fornecer os nutrientes no meio para a célula, a gente consegue também remover metabólitos que fazem com que ela reduza o crescimento ou até mesmo morra, né? A gente trabalhar com linhagens celulares imortalizadas, né? Promover a imortalização, induzir a imortalização sem mudar o material genético da célula, né? Isso é uma forma também de que está tentando usar as células tronco, né? Pluripotentes que eu comentei antes, né? Na palestra. E, claro, também desenvolver mais formas de microcarreadores, né, que ajudam essas células a se multiplicar, né, fazer essa adesão ali. Outro gargalo, né, e perspectiva que a gente tem é a gente conseguir realmente produzir um tecido, tá, um corte, vamos pensar assim, um corte cárneo, tá, que mimetize, que simule perfeitamente um corte original, um corte convencional.
tá? Para isso a gente tem que melhorar muitos processos de bioimpressão, 3D e 4D, melhorar os scaffolds, né? Aqui eu mostro para vocês fotos, estão vendo essas fotos, duas aqui de cima, são fotos do salmão cultivado daquela empresa Wild Type, empresa americana, e essas fotos foram enviadas para mim pela minha orientada, minha doutoranda. Ela está lá nos Estados Unidos, né, fazendo um doutorado de sanduíche, e ela teve a oportunidade de consumir o salmão dessa empresa, tá? Wild Type, e ela tirou essas fotos e ela disse que realmente o salmão tem gosto de salmão, é muito parecido, a textura inclusive é muito parecida, né, com o produto convencional. E aqui embaixo, essa última foto, mostra o salmão deles, né, como que eles estão comercializando, já estão distribuindo, né, em 5 restaurantes nos Estados Unidos, em vários estados lá, já estão distribuindo isso para que as pessoas provam, né, consumam o produto, gostem do produto, conheçam o produto, tá? Uma outra forma, né, da gente conseguir vencer gargalos, né, um outro gargalo que a gente tem é a aceitação do consumidor, né, muitas pessoas têm neofobia tecnológica, têm medo do novo, né, e também existe a questão regulatória, né, muitos países não estão preparados, né, inclusive o Brasil está se preparando, o Ministério da Agricultura já está começando a preparar aí, se preparando para começar a criar algumas legislações, facilitar um pouco para as indústrias que pretendem colocar um produto desse no mercado, para fazer o registro, depois a aprovação. Tá? Então, para a gente vencer esses desafios, a gente precisa fazer bastante campanhas educacionais, né, com comunicação muito clara ao consumidor, né, do que é esse produto, da onde que ele provém, como que ele é produzido, né, quais são vantagens ou quais são benefícios, né, da produção dele, né, do acesso, né, que ele vai ter daí à população. Para vencer também, né, a fobia, parcerias com chefes de cozinha, como o Wild Type está fazendo, parcerias lá com os restaurantes, distribuindo, na verdade, os produtos, né? Eles não estão comercializando, eles estão distribuindo, como está aqui, ó, tá vendo? Está aqui nessa foto que fala, então, que o salmão está sendo distribuído num restaurante lá em Portland, né, nos Estados Unidos. Então é bastante interessante, as pessoas vão começar a acostumar-se, né, também com o termo e com esse produto. E também é muito importante que haja bastante transparência, né, do setor, inclusive produtivo, e o engajamento bastante construtivo com as agências regulatórias, né. Então, como eu falei lá no começo da palestra, no Reino Unido, o Reino Unido está construindo a legislação, a regulamentação toda para o produto cultivado, junto com as empresas, né. É uma construção conjunta. Então, isso vai facilitar e vai acelerar bastante, né, a regulamentação e logo a comercialização do produto, tá? E agora, finalizo minha palestra, agradecendo a todos pela atenção, mostrando aí um pouquinho da nossa equipe, né, uma foto dos membros da nossa equipe, na equipe que trabalha com a gente no Laboratório de Pesquisa e Análise de Alimentos Cultivados, lá na PUC do Paraná. Ali tem uma foto também do laboratório. Esse laboratório foi todo montado e equipado com recursos da Fundação Araucária, né, que é a agência de fomento, né, do estado do Paraná, no âmbito do NAP, Proteínas Alternativas, que é o novo arranjo de pesquisa e inovação, né, em proteínas alternativas. Então, eu queria agradecer, né, mais uma vez o convite e espero que vocês tenham gostado da palestra. Obrigada.